Olá, eu sou Gislaine Ferreira, nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde de Osório, integrante do ProMamá. Hoje eu vim conversar com você sobre um tema que gera muita dúvida entre as mães, principalmente nos primeiros dias, que é o tempo de duração e a frequência da mamada. Em relação ao tempo de duração, antigamente se determinavam minutos, tantos minutos em cada seio. Hoje em dia a gente sabe que não é mais efetivo, não se recomenda mais fazer isso, porque tem vários fatores que interferem no tempo de duração dessa mamada, O tamanho do bebê, a idade dele, à medida que o bebê vai crescendo, ele vai tendo mais força, um bebê que nasceu maior vai ter mais força que um bebê menor, o tamanho do estômago do bebê, o tamanho da mama, No início a produção de leite não é tão grande, então o bebê pode ficar mais tempo no seio, enfim, são bastante fatores que interferem nisso, por isso que a mãe aos poucos tem que ter calma e ir conhecendo esse bebê, O que é importante, cada vez que o bebê quiser o seio, oferecer. E daí isso eu já respondo a outra questão, Com que frequência? A cada 3 horas? Não, isso também vai depender do bebê. E à medida que ele vai crescendo, vai ir mudando, No início o bebê vai mamar com maior frequência, porque o estômago dele é menor, ele cansa, Ele vai demorar mais a mamar e vai ser com mais frequência, porque o estômago dele é pequeno e ele vai cansar durante a mamada, ele tem que aprender a mamar, ele tem que se acostumar, ele está regulando também o mecanismo de saciedade, então tudo isso interfere. O que é importante? Quando o bebê der os primeiros sinais de fome, a mãe já oferecer o seio. O que são esses sinais? Ele acordar, ele começar a se mexer, virar o pescocinho como se estivesse procurando o seio. Porque quando o bebê chorar, é um sinal tardio de fome. E à medida que a mãe vai estando com esse bebê, ela vai conhecendo e ela vai perceber também que nem sempre o choro significa fome, certo? Então, o que é importante lembrar? Não existe tempo de duração de mamada e não existe frequência, a cada tantas horas. Isso é individualizado entre mãe e bebê. Se tiver dúvida, procure um profissional de saúde que tenha conhecimento em aleitamento materno para poder esclarecer melhor essas questões, certo? Outra questão importante é o tamanho do estômago do bebê, que eu falei lá no início quando o bebê nasce é pequeno. Para vocês terem ideia, eu vou usar o exemplo de alguns alimentos. Quando o bebê, no primeiro dia, ele nasce com mais ou menos 7 ml, Isso não quer dizer que todos os bebês vão ter 7 ml, o tamanho do estômago deles. Mas seria uma cereja, aquelas pequenininhas, Ou até uma azeitona. Com 3 dias, esse estômago já tem entre 22 e 27 ml, o que seria o tamanho de uma noz. E por volta de 1 ano, o tamanho do estômago do bebê vai ter 250 ml. É importante também vocês terem essa referência para quando começar a introdução alimentar, não pensar assim, ele aceita tão pouquinho, Pensem, é o tamanho do estômago de um bebê e não o tamanho do estômago de um adulto. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, procurem um profissional de referência, de saúde. Assistam os nossos outros vídeos no canal, curtam, se inscrevam e até a próxima.